30 anos, desempregada, sem namorado e morando de favor. Eu sou um fracasso. Olá, seja muito bem-vindo ao Idemone. Eu sou a Maria e hoje eu vou te contar como foram os meus 30 anos. Eu não tenho mais, tá? Eu tenho um pouquinho mais, agora eu já tô com 32. E esses dias, assim, eu tava olhando alguns vídeos de pessoas falando, né, que tinham feito 30 anos e como que estavam, né, a vida. Tanto pessoas que estavam dando conselhos pra quem não tinha chegado ainda, que tava ali com seus 20, 25, quanto pessoas que estavam se sentindo um fracasso. E teve um vídeo de uma menina que eu quero até reagir ao vídeo dessa menina, mas eu acho que não neste canal aqui, talvez. Que ela falando assim que tinha chegado aos 30 anos e ela tava se sentindo assim o cocô do carrapato do cavalo do bandido, sabe? E eu comecei a pensar como eu estava nos meus 30 anos, que foi ali no ano de 2022. Então eu passei, né, todo o ano de 2023 ali com meus 30, porque eu faço em dezembro aniversário. Então, eu passei ali todo o ano de 2023 e eu comecei a pensar como é que tava a minha vida em 2022, 2023. Gente, eu sou uma pessoa que passou na faculdade muito cedo, né? Eu tive uma infância bem difícil mesmo, tá? Bem difícil mesmo. É bem traumatizante, assim, né? Eu nasci no interior, eu nasci assim, ó, numa fazenda, no interior do sertão, ou seja, zona rural do sertão, de uma cidade de interior, a quase 400 quilômetros do município de Fortaleza, no nordeste do Brasil. Ou seja, eu sou do interior, do interior do sertão do Ceará, tá? E quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe, junto comigo e com a minha irmã mais velha, viemos fugidas morar no Rio Grande do Sul. Por questões familiares que eu não vou abrir nesse canal, porque não cabe aqui nesse canal, tá? Na verdade, eu nunca abri em lugar nenhum, em canal nenhum, mas caso algum dia eu abra, provavelmente não vai ser aqui. Então já imagina que eu tive uma infância bem sofrida, tá? Não vim de uma família pobre, miserável, que passava fome, que vivia, né, no regime ali de semi-escravidão. Não era nada disso, mas em compensação tive outros problemas bem piores, né? Problemas assim de lutar pela sobrevivência em outros sentidos, né? Enfim. O fato é que a minha mãe se viu como mãe solo, num lugar extremamente distante, numa cultura totalmente diferente, porque, gente, põe que parece dois planetas diferentes, dois países, assim, bem diferentes, é o Ceará e o Rio Grande do Sul. Eu me considero hoje, gente, cearuxa, né, que é metade, metade e metade. Mas, assim, o meu estereótipo, como eu sou por fora, eu pareço muito mais como uma pessoa gaúcha do que uma pessoa cearense. Mas eu sempre friso bem, assim, que eu sou cearense, cabeça chata, né, eu gosto de dizer porque eu tenho mesmo, porque eu amo minhas origens, mas eu amo também o estado que me criou, digamos assim, como mãe adotiva, né? E eu amo o meu povo cearense e eu amo o meu povo gaúcho, tá? Eu tenho as duas culturas bem enraizadas dentro de mim. E então, isso me fez ser uma pessoa talvez um pouco mais flexível e consigo ver meio que de fora algumas coisas, talvez, né, me adaptar com um pouco mais de facilidade, enfim. Eu acho que cearense já tem meio um pouco disso, assim, dessa facilidade. Ah, tá muito difícil? Bora tentar a vida no outro lugar, isso é uma coisa muito do cearense, né? Ele tem a raiz muito forte no lugar que cresceu, né? Eu não tenho tanto essa raiz tão forte, né? Por exemplo, a minha mãe tem muito mais, porque eu não cresci lá. Mas o gaúcho é muito enraizado, é muito bairrista, né? Como todo mundo sabe. Mas o cearense, ele tem muita raiz forte, mas se ele precisar, ele sai. Que é uma coisa que o gaúcho já não tem tanta facilidade, né? Ele é enraizado e ele fica, né? Mesmo, ele é aguerrido, né? Que ela tá na dificuldade, tá na luta, mas prefere batalhar até o fim do que pensar em sair antes, né? Então, meio que tem essas duas culturas ali em mim. O que me ajudou muito a, desde muito nova, tomar decisões firmes, né? Por exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe disse que a gente ia fazer faculdade. E, enfim, se ela falou é porque a gente ia fazer. Como? Não faço ideia, gente. Nós morávamos de favor na casa de um tio, na verdade, num quarto, com um banheiro. Era do tamanho de um quarto, tipo, um quarto de casal, né? E ali tinha um fogão, uma geladeira e uma cama de casal onde dormia nós três. E ela não tinha condição de pagar um aluguel, que na época devia ser uns R$ 50, menos R$ 100, né? Então, era essa a nossa realidade. Com essa super realidade, nada fácil, né? A gente só não passava fome e morava na rua porque, né, Deus não quis e graças a Deus a gente tinha uma família ali pra nos apoiar, pra gente morar de favor. Então, eu morei de favor, gente, em muitas casas, tá? Não foi só nessa. Mas ela, quando ela falou que a gente ia fazer faculdade, eu tomei aquilo como uma verdade. Porque, gente, muito da pobreza ou da riqueza, ou de todo o que você crê que você é capaz, não está na sua realidade, sim na sua mentalidade, nas suas crenças. Então, não importava o que estava ali ao redor, as circunstâncias. Ela falou, ela cria e. Isso aconteceu, nós duas entramos, né, nas melhores universidades do Brasil, né, a minha irmã pelo ProUni entrou na melhor ali, né, particular do seu curso, e eu entrei na melhor do meu curso,
federal, né? Que é, inclusive, a daqui do Rio Grande do Sul. Que eu não é pra todos os cursos que ela é melhor, mas ela sempre esteve ali entre as 5 melhores. Às vezes ela dava bancadinha, tava entre as 10 melhores, mas geralmente ela tava entre as 5 melhores. Mas no meu curso especificamente ela era número 1. Então, quando eu tinha 10 anos, eu descobri que tinha faculdade gratuita e eu pensei, bem, essa é a minha chance. Eu calculei com quantos anos eu ia estar ali no terceiro ano, né? E eu descobri que eu ia estar na faculdade aos 17 anos se eu passasse de primeira. Sempre estudei em escola pública. Gente, não tinha condições pra nada, tá? Eu não tive condições de fazer cursinho, por exemplo. E eu passei ali na Federal aos 17 anos, né? Pelo acesso universal. Eu até podia passar, na época tinha aquelas cotas de quem tinha estudado em escola pública, coisa e tal. Mas eu passei pelo acesso universal. Entrei, cheguei ali a trancar um semestre que eu tava confusa do que eu queria da minha vida realmente, né? Se era aquilo mesmo, eu me apavorei com algumas coisas, mas aos 21 anos eu tava formada. Era pra eu formar com 20, formei com 21. E ali eu peguei o diploma na mão ali, assim que eu fiz 22 anos, pegava todo o meu salário do trabalho que eu consegui pra pagar uma especialização em Pilates. Então, eu me inscrevi no concurso, né? Isso era início do ano, peguei o diploma, comecei a trabalhar no estúdio, pegava tudo isso pra pagar lá o curso. Em abril, me inscrevi pra um concurso que eu fiz lá em agosto, setembro. Passei lá pra Serra Gaúcha como professora. Aos 22 anos eu passei no concurso. Primeiro concurso que eu fiz pra professora, passei, fui chamada. Com 24 anos eu já era concursada, ganhando muito bem, né? Tinha muito crédito, poderia comprar casa já na época, comprei meu carrinho, né? E tava vivendo, né, muito bem, obrigada. Então, Maria, como que aos 30 anos você estava desempregada e todos esses rebuliços tudo? Gente, eu já fui noiva 2 vezes também, né? Como eu falei, sem namorado que eu estava. Gente, com 20 anos eu já era noiva, tá? Na verdade, eu fui noiva muito nova ali, o primeiro namoro, mas também não quero falar sobre isso porque foi uma coisa bem horrorosa. Graças a Deus não me casei, né? Mas ali com 20 anos eu já tava noiva. Também nós éramos muito maturos na época. Eu dou graças a Deus, tá, gente? Porque eu vejo tanto que nós teríamos sofrido, não só eu, mas ele também, né? Esse segundo namoro, que não foi nada assim horroroso, como eu falei, o primeiro foi muito tóxico, muito horrível mesmo, abusivo, mas o segundo não. Mas realmente, mesmo, né, que fosse um namoro normal, eu não sabia muito bem o que era normal, né, então eu achava que era maravilhoso, mas hoje, olhando pra trás, eu vejo que era só uma coisa normal, até tinha umas coisas meio erradas também. Mas, né, dado a minha história, o meu histórico que era muito difícil, né, então, assim, eu não tinha tanta noção de muita coisa, né, então eu dou graças a Deus porque eu teria sofrido muito por ignorância, né? Porque hoje eu vejo que nós não combinávamos, né? Tipo, não teria dado certo com o tempo, teria virado uma frustração, então eu agradeço a Deus. Mas o fato é que depois, né? Eu passei um bom tempo pra me recuperar, porque eu sofri bastante. Principalmente porque a gente percebeu que não ia dar certo e terminou, assim, se gostando, né? Na amizade, tudo. Então foi mais difícil, porque não foi algo de traição, algo ruim que aconteceu igual aconteceu no primeiro, né? Digamos assim. Então esse segundo realmente foi difícil, né? Porque foi uma coisa que foi mais racional, né? Mas não deixa de ser muito difícil, mesmo sendo uma decisão racional, né? De que realmente não ia dar certo. Então, quando eu tinha ali 25 anos, eu decidi pedir exoneração. Eu já morava sozinha, né? Era casa alugada, eu nunca cheguei a comprar, porque eu já tinha essa ideia de fazer missões. Então, eu fui morar em outro país e morei por 1 ano e pouco. Era pra eu ficar 5 meses e eu fiquei mais de 1 ano. E nisso, eu tive que perder meu emprego, né? Estava ali já como concursada. Eu gastei todas as minhas economias que eu tinha juntado, colocar tudo na poupança, porque eu não sabia nada de investimento na época. E depois eu vendi o carro pra comprar passagens pra ir pra Índia, né? Que aí a minha última missão foi na Índia. Voltei pra Argentina, que era o país que eu morava. E eu tava decidindo ali se eu ia continuar morando na Argentina ou se eu ia voltar pro Brasil. Eu decidi voltar pro Brasil. Aí eu tava sem emprego, sem carro, né? Não tinha mais economia de nada. E graças a Deus eu voltei, né? Porque isso era meio de 2019. Gente, o que aconteceu no início de 2020? Pandemia. Então, quando eu voltei, eu tava com crise de burnout. E eu tive um choque cultural reverso. Gente, eu não sabia nem que hack era isso, eu não sabia nem que isso existia. Eu tava com uns negócios estranhos, eu fui pesquisar e descobri. E ainda, né, eu posso contar em mais detalhes, né, assim, porque que isso meio que piorou, né? Mas teve muito a ver com essa minha cultura meio bicultural, assim, mesmo sendo dentro do Brasil, né? O meio que tem das culturas teve muito a ver com isso também. Eu fui piorando, 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 eu tava muito confusa, não sabia o que fazer da minha vida, enfim. Aí, eu decidi realizar um sonho que eu sempre tive desde bem nova, que era ter um instituto de artes, né? Aí qual era a minha ideia, né? Abrir uma escola de dança e colocando pilates, e aí depois colocando outras artes, aula de música, de desenho, de fotografia, de teatro, enfim, eu sempre tive muita vontade. E outros professores, né, obviamente, porque eu daria a parte da dança e a parte do Pilates ali. E eu tava já estudando inglês na época, e eu falava fluentemente espanhol.
Então eu pensei, futuramente também eu vou ensinar espanhol. Tava vindo muito venezuelanos pra cá. Aí eu pensei em ensinar português pra hispânicos, porque aí eu ia conseguir me comunicar bem com eles. Então tava tendo várias ideias. Eu aluguei um espaço e teve um monte de problemas lá no lugar. No fim eu nunca consegui abrir, que além dos problemas, eu não consegui resolver porque tava tudo fechado onde eu precisava resolver. A dona do prédio não foi sincera comigo do qual era o problema, então eu não consegui ir no lugar certo. Então, né, foi muita omissão, enfim. Penso que deu tudo errado, eu me frustrei muito, eu fiquei muito mal, eu engordei um monte. Enfim, deu tudo errado. E no ano de 2021, eu tava estudando para um concurso, para dois concursos, eu passei nos dois. Inclusive, um deles é o que eu trabalho hoje. E o outro eu tirei primeiro lugar, né, inclusive. Então, assim foi, né, 2021. Eu ajudava, né, trabalhava ajudando minha mãe na empresa dela. E, ao mesmo tempo, eu dava algumas aulas a domicílio, eu dei algumas aulas online, enfim. Então, em 2022, eu dava essas aulas a domicílio online, que era a minha área. Ao mesmo tempo, eu tava esperando ser chamada. Ao mesmo tempo, eu tava fazendo faculdade, na segunda graduação, e eu tava ajudando na empresa da minha mãe. Então, eu estava desempregada no sentido formal da palavra, porque o que eu mais fazia era trabalhar, né? Trabalhar e estudar muito. Muitas vezes, gente, eu tinha muitos problemas, tá? De insônia, entre outras coisas. Eu fiquei, por causa dessas crises, assim, que eu tive ali, que eu cheguei muito cansada. Enfim, foram muitas coisas que aconteceram que eu não tô entrando em detalhes, tá? Mas pensa que foram, digamos, crises, assim, bem profundas, existenciais e burnout e crises depressivas, assim, sabe? E eu vivia num ambiente muito difícil, muitas vezes. E mesmo, né, às vezes eu não conseguia dormir à noite, então eu precisava dormir ali durante a manhã, durante o dia. Então eu aproveitava a noite pra estudar, pra trabalhar, pra fazer outras coisas assim. Só que as pessoas, além da minha mãe, né, elas não viam o que eu tava fazendo, né, ou deixando de fazer. Eu também sou uma pessoa que, apesar de eu fazer vídeos, eu não gosto de expor minha vida. Se você olhar meu Instagram, eu raramente posto. Já tentei, gente, ser uma pessoa mais, assim, assídua no Instagram, não consigo, né. E uma das coisas que eu gosto, vantagem do YouTube, porque dificilmente uma pessoa conhecida vai te ver. Essa é uma das melhores coisas, né? Assim, que dificilmente a pessoa que te conhece pessoalmente vai te ver, né? Então, eu escutava muita coisa assim, sabe? Horrível. E eu pensava, gente, eu trabalho desde os 15 anos, eu trabalhei a minha vida toda, eu me esforcei pra passar de primeira no federal, porque eu sabia que eu não tinha condições nem de trabalhar ao mesmo tempo e pagar uma privada. Porque, gente, se eu trabalhasse, eu nem conseguia com o dinheiro do meu trabalho pagar uma privada na época, né? Porque era muito caro uma faculdade, né? Tipo, há 15 anos atrás, né? Foi quando eu entrei na universidade. Era muito caro. Era, tipo, 3 salários mínimos, sabe? E eu sabia que, né, só com o ensino médio eu ia ganhar só um salário mínimo. Então, não ia ter como, né? Então, minha única oportunidade era passar na pública. Então, eu me virava mesmo, né, estudando na universidade pública, eu fazia ali bicos pra pagar minha passagem de ônibus, meu transporte, a comida do dia, né? Eu só vivia ali, eu chegava em casa de noite, comia alguma coisa, dormia, né? Tomava um banho, enfim. Então, eu quase não dava nenhuma despesa pra minha mãe nessa época da faculdade, né? E se eu conseguia, né, eu trabalhava o máximo que eu conseguia, eu fazia bolsas, né, na faculdade ali, bolsas de extensão, enfim, pra ter, né, o sustento ali pra mim, né? E passei super cedo no concurso, pegava todo o meu salário pra pagar a especialização, né? Enfim, eu fiz muita coisa ali pra batalhar, né? Enfim. E no momento que eu tava mal, extremamente mal emocionalmente, todo mundo tava abalado, né? Coisa e tal. E eu estava trabalhando, né? Ainda que não fosse na minha área, nem de maneira formal, eu escutava coisas horríveis, como se eu sempre tivesse. Tipo assim, eu larguei o meu trabalho, né? Concurso público, pra fazer missão, pra falar do amor de Jesus. Para as pessoas, né, que nunca ouviram, que não tinham condição de ouvir, pessoas necessitadas, fazendo acampamentos médicos, né, brincando com crianças, geralmente, assim, em vulnerabilidade, em abrigos, orfanatos, lidando com leprosos, né, indo em leprosários, entre outros lugares, tá, gente, que eu fui em muitos lugares, do que você imaginar aí, gente, tá, presídio também já fui, sabe, então, eu larguei tudo, o conforto, a comodidade da estabilidade e de ganhar um ótimo salário, que eu ganhava um salário melhor do que eu ganho hoje aqui, né? Pra isso, há 10 anos atrás, basicamente, né? 8 anos atrás, pra fazer isso, pra fazer ação social. E é o meu sonho, eu ainda vou voltar para esse lugar que é o meu sonho. Pra ouvir que eu era uma preguiçosa que não servia pra nada, um inútil, porque eu tinha 26, 27 anos e tava sendo uma encostada, sendo que eu tava trabalhando pra ajudar a minha mãe. Então, eram coisas muito horríveis que eu ouvia, sabe? De pessoas que sabiam que eu tinha começado a trabalhar bem cedo, sabia desse histórico, que eu nunca fui uma pessoa de ir pra festa, eu nunca fui uma pessoa. Até porque eu sou cristã, gente, então eu nunca fui de ir pra festa, nunca fui pra balada, então eu nunca gastei com nada, eu sempre fui uma pessoa extremamente econômica. Às vezes eu usava, assim, na época da faculdade, então, gente, eu usava roupa rasgada, eu usava muita roupa doada, depois eu comecei a comprar roupa em brechó, então, assim, gente, eu era essa pessoa até hoje. Então, tipo, não fazia sentido essas coisas, né? Então eu fui muito perseguida. Quando eu cheguei ali nos 30 anos, eu tava me sentindo muito mal, né? Com tudo isso que eu tava passando, né? Já há um bom tempo. E eu sabia que eu precisava comprar uma casa, mas não é assim do dia pra noite que você junta, né, dinheiro para isso.
eu já estava ali quase para ser chamada, né? Eu não sabia quando, mas em algum momento eu ia ser. Então, eu comecei ali a juntar, né, o máximo que eu pude. Simplesmente as pessoas olham muito estereótipo, aquilo que tá ali à mostra, mas não olham realmente como é a vida da pessoa, né? Claro, gente, eu cheguei ali, aos 30 anos, eu já tinha um pouquinho de dinheiro no banco, tá? Eu não vou dizer assim que eu tinha zerado, né? Porque eu já, em 2022, eu já tava juntando. Em 2023, então, aumentou muito. Principalmente porque ali, em abril, me chamaram, né, pra fazer um contrato com a prefeitura. Eu já estava trabalhando em outro lugar, mas que aí eu ganhava muito menos, tá? Eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo, mas também trabalhava poucas horas. Então, eu acabava tendo esse valor, mais o que eu fazia ali, que eu ajudava a minha mãe. Então, e mais algumas aulas que eu fazia a domicílio. Então eu acabava tendo um valor ali bem considerável, já que eu não pagava aluguel, enfim, eu conseguia, gente, basicamente pegar todo esse salário mínimo e investir tudo. Então eu cresci muito, né, financeiramente, juntei muito. E depois consegui também com esse contrato ali com a prefeitura, eu consegui, então, meu Deus, colocar muito dinheiro por mês. Então, eu aumentei muito rápido. Gente, se você tem ali a possibilidade de não pagar aluguel, de morar ali um tempo com a sua família, pra conseguir a entrada, pelo menos, cara, faça isso, sabe? Eu passei muito perrengue, muita coisa assim, por conviver com pessoas desagradáveis, mas foi um tempo que foi necessário pra hoje eu poder dizer, não, só entra na minha casa quem eu quero, agora que quem manda sou eu, né? E pessoas que não pagavam as minhas contas e que só me destratavam, me desrespeitavam, agora sabem o seu lugar, sabem que, gente, todas as pessoas colhem o que plantam, né? Essa é a verdade. Além de fazer isso comigo, também faziam com a minha mãe, né? Destratar minha mãe na minha frente, essas coisas. Então é aquela coisa, né, gente? A pessoa colhe o que planta, um dia a conta chega e geralmente as pessoas não gostam da parte da colheita, né? Quando plantaram coisas que não são legais. E ao mesmo tempo, com o tempo, gente, as pessoas começam a ver, né? Tipo, eu tenho uma frase que eu aprendi quando era adolescente. O tempo mostra quem está certo. Gente, isso não é vingança ou é um sentimento, sabe? Aquela, ai, que bom que a pessoa se ferre. Não, eu tenho muita vontade, mas muita vontade mesmo, de todas as pessoas que não gostam de mim por qualquer motivo que seja, sejam extremamente felizes e realizem todos os seus sonhos. Porque eu sei que pessoa realizada não incomoda e não quer guerra com ninguém. Pessoa feliz não quer incomodar ninguém. Só uma pessoa muito infeliz fica tentando desgraçar a vida dos outros. Então, se tem uma coisa que eu desejo com todo o meu coração pra todas as pessoas que por algum motivo me veem como inimiga, porque eu não vejo ninguém como inimiga além do diabo, sabe? Pra mim, diabo e os capirotos dele que são inimigo. Mas uma pessoa não é. Mas se essa pessoa me vê como inimigo, se tem uma coisa que eu desejo com todo o meu coração, é que essa pessoa seja feliz. Por quê? Porque pessoa feliz não incomoda a vida dos outros, sabe? Ao mesmo tempo, que seja feliz longe de mim, porque também a gente não é obrigado a conviver com quem quer o nosso mal, com quem trama pelas costas ou pela frente, com quem, né, é violento, com quem quer o mal, né, de alguma forma. Então, assim, como eu falei, né, eu não venho de uma história fácil, de uma história de facilidade, né, nem familiar, nem financeira, eu não venho de uma família estruturada, né, por mais que eu tenho, né, meus parentes, é uma família bem grande, muito unida, mas ao mesmo tempo, né, o núcleo familiar ali, né, extremamente desestruturado. Então, eu dou graças a Deus, assim, que meus parentes são pessoas maravilhosas, tá, gente? Na maioria. Principalmente a família do meu pai. É uma família maravilhosa, tá? Maravilhosa mesmo, né? Sempre tem. Sempre tem aquelas pessoas, assim, que você tem que escolher não conviver, entendeu? Então, gente, é muito bom ter a paz de estar na sua casa e não precisar ter que baixar a cabeça pra desrespeito, sabe? Não é a minha mãe, tá, gente? Minha mãe sempre me apoiou muito. Eu conversei com ela antes de tomar essas decisões, assim, bruscas, né? Bruscas no sentido de super radicais, né? De largar tudo. E ela me deu todo o apoio. Sempre que ela podia, ela me ajudava financeiramente, inclusive com um pouquinho que fosse. Não era sempre, mas ela sempre me apoiou muito nisso, né? Então, esse lado, assim, graças a Deus, nessa parte de conseguir juntar. Quando eu queria comprar alguma coisa, eu queria fazer um mercado, eu queria pagar alguma conta, ela não gostava, porque ela queria que eu juntasse mais. Gente, se você tem essa possibilidade, eu sei que não são todas as pessoas que têm essa possibilidade de ter esse apoio, né? E também não são todas as pessoas que nem eu falei assim, ó, eu tinha ali 30 anos, tava desempregada, tava ali, né, sozinha, né, e tava morando de favor, mas em compensação eu tinha o apoio da minha mãe, eu tinha faculdade, eu já tinha pós-graduação, eu já tinha tido todo esse histórico de já ter passado em concurso, e no caso já estava esperando para outros concursos, então o que eu posso dizer é que eu tinha tido algumas semeaduras, né? Então, agora foi o momento de colher. Porque o que aconteceu? Eu passei ali todo ano de 2023 com 30 anos, mas ali no ano de 2023 eu consegui juntar ali um montante grande
pra dar entrada na minha casa. E quando chegou no fim do ano, eu já tinha quase todo o montante, né? No meio do ano eu ainda tava ali bem, não tinha ainda condições. Aí eu conversei com a corretora, né? Fui aprovada tudo pra Caixa. E aí eu falei, até o fim do ano eu vou juntar 10 mil reais. Gente, em 5 meses, né? E eu consegui. Eu não cheguei aos 10, mas cheguei uns 8, 9. Mas aí até o fim do mês ali, né? Eu peguei todo o salário. Passei umas necessidades em janeiro de novo ali, né? De 2024. Então quando eu cheguei nos 31 anos, eu já tava ali com a casa engatilhada, né? Já tava com o financiamento aprovado. Então, nos meus 30 anos, gente, aconteceu muita coisa. Inclusive, eu consegui juntar ali pra dar entrada na casa, né? Então, eu fui chamada, né? Ainda não foi nomeação, mas eu já fui chamada pra prefeitura. Então, minha vida ali começou a mudar. Então, o que eu falo é, né, com essa história, independente do seu passado, tenha sido um passado ali todo certinho, como foi o meu, certinho entre aspas, né? Mas assim, eu nunca fiz nenhuma loucura, eu sempre fui extremamente responsável, eu sempre fui bem, né, decidida. Com 10 anos eu decidi em qual universidade eu ia estudar aos 17, eu realmente entrei aos 17, né? E eu passei muito nova em concurso, eu passei muito nova nas coisas, eu resolvi ali quando eu tinha 24 anos ainda que eu ia largar tudo pra fazer missão, porque eu sabia que eu era nova e mais velha, eu não ia ter essa coragem de largar assim, né, meio sem grana, sem nada, né? E ficar de maneira instável de novo, que hoje eu já não quero mais essa instabilidade. E eu sabia que quando eu chegasse nos 30, eu não ia mais querer essa instabilidade. Eu não fazia ideia de que aconteceu uma pandemia, de que aconteceu tudo que aconteceu. Mas valeu a pena, eu não me arrependo, eu não me arrependo nem mesmo de ter passado por um monte de perrengue depois de, né, ali na época da pandemia, por causa dessas decisões que eu tomei de fazer ação social, de ser voluntária. Eu não me arrependo porque tudo aquilo que veio e que eu sei que ainda vai vir de fruto dessas atitudes que eu tomei, valem muito mais do que toda a perseguição que eu passei quando eu voltei por pessoas sem noção de que, na verdade, sempre buscaram qualquer coisinha pra me perseguir, só que antes não tinham um motivo. E agora tinham, né, digamos assim. Porque na época da pandemia, eu recém-voltada no Brasil, mal tava conseguindo falar português, tudo fechado, escolas fechadas, sendo que eu sou professora, né? E agora eu tinha 26 anos, era velha, né? Pra ser uma desempregada, uma encostada, como nessa essa pessoa dizia que eu era, sendo que essa pessoa me viu trabalhando desde os 15 anos de idade, né? Enfim, eu só não trabalhei antes, gente, porque a minha mãe não deixava, porque eu queria, né? Independente da sua idade, independente de como você se sente, talvez você pense, mas você sempre foi responsável, mas você já tinha ali uma baita de uma semeadura, você tinha um colchão ali de estrutura pra se erguer rápido, digamos. Eu vou dizer assim, gente, comece a plantar hoje. Você não sabe em quanto tempo você vai colher e de que forma você vai colher. Pode ser que você colha muito mais do que e muito mais rápido do que eu consegui, sabe? Então, às vezes a gente acha que vai colher rápido e colhe lento. Teve muita coisa que eu achava que ia acontecer muito mais rápido na minha vida. Como eu falei, nessa escola que eu tentei abrir, deu tudo errado. Foi extremamente frustrante. Eu ainda não tive coragem de abrir de novo, né? Hoje em dia eu tô ali trabalhando em escola pública e mais, né, algumas rendas que eu faço em estúdios, mas no meu mesmo, assim, eu ainda vou abrir, não sei quando, mas vou abrir, né, e se Deus quiser vai dar certo dessa vez. Então, eu digo que independente de como está a sua vida, né, como é que tá minha vida amorosa, né, porque essa parte eu não falei. Gente, eu vou dizer que tá cada vez mais difícil, viu, encontrar alguém assim que tem os mesmos valores, princípios, que vale a pena, né, ir adiante, alguma coisa assim. Eu nunca mais tive relacionamento profundo, né, digamos assim, sério, de levar em casa, aquela coisa. Pretendente a gente sempre tem, né, gente? Aquela coisa assim de, será, né, que é uma pessoa legal, mas mesmo profundo assim, de chegar a ser um relacionamento sério, não. E aquela coisa que eu posso dizer hoje com muito mais propriedade, facilidade, tranquilidade do que eu diria ali com 24, 23, 24, 25 anos. Tudo é no tempo de Deus, sabe? E tudo que tem que acontecer vai acontecer. Faça a sua parte, né? É muito importante fazer a sua parte, né? Sem desanimar, sem se frustrar, sem se entristecer, sem desistir, né? Então, assim, como eu falei, hoje eu moro na minha própria casa, né? Mesmo quando eu tinha ali meus 24 anos, era concursada, ligando super bem, eu não morava na minha casa, eu morava de aluguel, né? Eu tinha crédito pra comprar, era muito mais fácil comprar naquela época, mas naquela época eu ainda tava naquela, né? Será que eu vou morar na Serra Gaúcha? Será que eu vou morar fora do Brasil? Será que eu vou morar na região metropolitana, em Porto Alegre? Enfim, será que eu vou morar em outro estado? Eu ainda tava nessa dúvida. Então, se você ainda tá nessa dúvida, não acho que vale a pena sair comprando a casa assim, né? Tipo, vamos comprar, né? Você tem condições. É uma decisão que você tem que tomar muito consciente do que você tá fazendo. Mas a questão do desemprego, né? Cara, eu fiz bico, fiz o que eu pude, enquanto eu pude, e no momento, né, quando abriu o concurso na minha área eu fiz, tava pensando em fazer outros, não coloquei currículo em nenhum lugar, né, mas assim, network, né, tipo assim, mostrar que olha, gente, estou disponível para trabalhar nisso aqui, né, não sair tentando trabalhar em qualquer coisa, até tentei, mas aí minha mãe mesmo disse assim, não trabalha nisso, não é tua área, não trabalha nisso, não é tua área, tentei fazer Uber, não deu muito certo, mas precisasse hoje faria de novo, sabe, então, fui, assim, se fosse a única coisa que eu
né, pudesse fazer pra trazer dinheiro pra casa, faria, né? Eu não fiz por quê? Porque tinha outras maneiras de trazer dinheiro pra casa, né? Que era ajudando ali na empresa da minha mãe, vendendo coisa e ainda fazendo ali algumas aulas na minha própria área. Então, gente, faça o que precisar, mas sempre focando no objetivo de trabalhar com o que você realmente gosta, com o que você realmente quer, com o que realmente você é bom, sabe? Com o que você é boa, porque eu fazia muitas vezes o que eu não gostava, e até hoje eu faço muitas vezes o que eu não gosto, mas sempre com foco lá na frente. Eu vou alcançar esse lugar aqui, esse objetivo, que é o que eu realmente quero, o que eu realmente gosto, né, o que eu realmente preciso pra realizar os meus sonhos, ali como eu falei, de viver fazendo ação social, né? Eu tenho uma meta de independência financeira para um outro propósito. O que que eu preciso fazer para atingir isso aqui? Então a gente vai fazendo, né, traçando o caminho para chegar no objetivo final, mesmo que esse caminho seja longo, seja difícil, tenha altos e baixos, não importa, o importante é nunca desistir, né? Isso serve para todas as áreas da vida. Fazendo a sua parte, sendo uma boa pessoa, sendo honesto, sendo trabalhador, né? Enfim, vivendo sua vida ali de uma maneira digna, um dia você alcança, sabe? E é incrível como em 2 anos tanta coisa mudou, gente. É, eu tenho outra vida totalmente diferente, muito mais tranquila, muito mais em paz, muito mais próspera. Vou dizer ali que eu comecei a prosperar lá ainda, eu completei a minha reserva de emergência lá ainda, né? Gastei ela pra comprar casa, mas estou caminhando para completá-la de novo, se Deus quiser até o fim do ano, eu vou estar com ela completa de novo, né? Na verdade, se eu for calcular pelo quanto que eu realmente gasto por mês, e o valor todo que eu tenho, juntando com a renda variável, eu já tenho quase completa, tá? Mas se eu contar só a renda fixa, o CDB, e contar ali com o meu salário, né? Eu penso em 12 meses, tá? Do salário, eu não penso em 6 meses. Então ainda falta ali um bocado, né? Mas alguns meses, graças a Deus, eu já consegui recuperar e foi por uma boa causa, né? Então, gente, em pouco tempo a tua vida pode mudar completamente. Eu não enriqueci, eu não tenho dinheiro sobrando assim pra estar passeando, pra estar gastando com bobagem, pra estar gastando sem pensar. Tenho que fazer muita renúncia, muita economia, né? Viver com o básico, mas já tenho outra vida. Eu sou a prova viva, gente, que não importa o que as pessoas pensam de ti, não importa o que as pessoas falam de ti, o que importa é o que você realmente faz, quem você realmente é o que Deus pensa de ti e batalhe, sabe? E assim, não pare, não fique olhando, não fique escutando o que os outros estão achando, deixando de achar. Não perca seu tempo se justificando, só faça. Muitas vezes falavam coisas completamente fora da realidade, sem saber o que estava acontecendo comigo. E eu, né, no meio de um burnout, de uma depressão, eu fiz uma faculdade, 2 pós-graduações, passei na federal, passei em 3 concursos, um deles eu até não assumi, e trabalhei e dei aula até pra pessoa dos Estados Unidos, trabalhei online, fiz canais no YouTube. E essas pessoas que falavam mal de mim, enquanto isso, não fizeram 10% do que eu fiz. E estavam bem, né? Então, assim, não se preocupe, como eu falei, tudo que eu desejo pra uma pessoa assim é que ela seja muito feliz e realize os sonhos dela. Porque a única explicação que eu chego, né, é que essa pessoa é muito infeliz, pra tentar fazer da vida do outro também infeliz, né? Então, batalhe, né? Não importa se você talvez hoje chegou ali aos 30 anos sem uma faculdade, né? Eu já tinha, sem ter viajado pra fora do país, sem falar um outro idioma, né? Talvez a sua realidade seja ali uma realidade de nem tive uma vida difícil, mas sei lá, foi porque eu vagabundeei, porque eu fiquei jogando videogame, não sei o quê. Não importa. O que importa é o que você vai fazer de hoje pra frente. O que você vai começar a plantar hoje pra frente. Não importa, né, o seu passado, comece a plantar, semear hoje, que um dia você vai colher os frutos e você vai ficar muito feliz e não vai ter arrependimentos. Você vai olhar pra trás e vai agradecer a essa pessoa de hoje que decidiu, né? O Antônio de hoje, a Maria de hoje, a Débora de hoje, a Carla de hoje, né? Ao Maurício, ao Carlos de hoje. Você vai agradecer quando daqui a 5, daqui a 10 anos, você olhar pra trás, você vê que você começou a se esforçar hoje, a investir hoje, a economizar hoje, a pagar as dívidas hoje, a estudar hoje, né? A se preocupar ali com o seu eu do futuro, né? E eu quero, daqui a 10 anos, né? Quando eu fizer 40, no caso, daqui a 8 anos, quando eu fizer 42, daqui a 10 anos, eu quero olhar pra essa Maria, né, de 32 anos com o mesmo olhar, ou até mais feliz ainda, como eu olho eu hoje, a Maria de 32 anos, pra Maria de 30 anos, pra Maria de 20 anos, a Maria de 17 anos, que
não desistiu da faculdade, que voltou pra faculdade. Pra Maria de 22 anos, que se esforçou ali pra pagar a especialização, que hoje, até hoje dá renda extra. Pra Maria ali de 22 anos, que foi lá e fez o concurso público. Pra Maria de 24 anos, que foi lá e decidiu que ia largar tudo pra fazer missões. Pra Maria de 26, 27 anos, que mesmo perseguida injustamente, continuou batalhando, estudando, se esforçando pra hoje, né, pra Maria de 30 anos, conseguir começar a investir. E a Maria de 32 anos hoje tá desfrutando de uma casa que é sua, de dinheiro na conta, de uma nomeação, né, de um emprego que eu não posso ser demitida por qualquer motivo na minha área, tá? Pra hoje, a Maria de 32 anos tá desfrutando de tudo isso. A Maria de 17, de 20, de 25, de 30 anos teve que tomar decisões que me levaram à Maria de hoje. E eu quero que a Maria de 35, a Maria de 40, a Maria de 42 olhe pra essa Maria aqui de hoje e se orgulhe, fique feliz. Assim como eu olho pra Maria lá de trás. Se você olha pra trás e você fica triste das decisões que você tomou, comece hoje a tomar decisões para que o seu eu do futuro olhe para o hoje e se orgulhe e fique feliz das decisões que você vai tomar a partir de hoje, a partir de agora. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau!